Certa vez eu escutei do cônsul honorário de Israel e ex-presidente da Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro, o jornalista Osias Wurman, de que ele estava num congresso de judeus, mais candomblecistas, umbandistas, também tinham homossexuais e movimento negro. E ele disse, isso nunca saiu da minha cabeça, eu penso que tenho uma memória de elefante. E ele disse o seguinte, tá? Nós, minorias, juntos somos a maioria. O engraçado é que, por exemplo, lá em Jerusalém, foi um dos únicos lugares que eu pude ver pela televisão que a passeata do orgulho gay, eles desceram o sarrafo, né, os judeus ortodoxos, ultra-ortodoxos, sei lá o quê, meteram a paulada, a porrada em cima dos homossexuais, né? Eu pude ver isso pela televisão, no caso de Jerusalém e no caso de Moscovo, em Portugal. E aconteceu também do programa do Luciano Huck. Assim, eu escrevi para ele, tá? O que vocês não querem para vocês querem para nós. Luciano Huck, ele, num programa dele, ele disse que sobre um lado vergonhoso do Brasil, de que com relação à questão da escravidão. E aí eu assisti um documentário no Canal 2 da TVE sobre, dentre vários reis, eu não me recordo se era Togo ou Benin, tá? Era um programa sobre negros após a abolição da escravatura que retornaram para o continente africano, chamado Os Retornáveis. Não, perdão, Os Retornados. Que era assim que eram chamados os negros que tinham algum ofício e juntaram dinheiro para retornar para o continente africano. E entre vários reis que figuravam lá em fotografias, em desenho, né? Desenho retratos, desenho, né? Desenhos que retratavam a pessoa naquela época. Havia um branquinho. E esse branquinho era um judeu chamado Rei Tchatcha I. Eu não me recordo se era de Benin, Togo. Então, muitos eram cristãos novos, tal. Ou seja, oficialmente cristão, secretamente judeu. Então, ao que me parece, tá, os maiores mercadores de escravos aqui no Brasil, por exemplo, e lá no continente africano, instalado lá no continente africano, baseado no continente africano, eram judeus ou judeus cristãos novos. Agora eu vejo um outro judeu chamado Marcelo Adnet fazendo uma brincadeirinha, acho que foi no programa do Fantástico, envolvendo futebol. Ele citou no nome do Gabriel Jesus
e fez o sinal da cruz. Então, há quem... isso é brincadeira, né? É brincadeira, coisa inocente, né? Não mencionar o Deus em vão, né? O nome de Deus em vão. É uma brincadeira do judeuzinho, né? Ou será um deboche, um escárnio? É uma pena que eu não possa compartilhar. Fizeram, tá? Eu já tinha estudado o Santo Sudário e já comentei aqui sobre o deicídio, um dos motivos para o antissemitismo. E já comentei sobre um livro chamado de um advogado, o Harris Advogado, O Julgamento de Jesus Cristo sob a Luz do Direito. E eu estudei o Santo Sudário. E recentemente foi feito, eu acho que em resina, tá? Em 3D, uma réplica do corpo de Jesus Cristo, baseado no Santo Sudário. Procurei no YouTube e retrata bem aquilo que eu estudei sobre o Santo Sudário, se não me falha a memória, de Turim. Jesus Cristo nu, cheio de marcas de chicote romano, com uma costela quebrada, um globo ocular arrancado. Vai ter exibição lá no Vaticano. Então é uma pergunta que eu faço. Isso foi uma reles brincadeira? Que tal ele brincar com Mohammed, com Alá, com o Islã, para ver o que acontece com ele? Viu, ô Marcelo Adnet? Siga raio para você, tá bom?